Então isso é para domingo. Todos nós conhecemos a lista de Schindler. E agora apareceu mais uma lista. A lista de Medvedev. Como as ameaças da Rússia a 11 países podem mudar a arquitetura da segurança europeia? Fontes do Ministério da Defesa da Federação Russa, Medusa, Instituto de Estudos de Segurança de Praga, Reuters e Financial Times. 15 de abril, às 17h39, pelo horário de Moscou, no canal do Telegram do Ministério da Defesa da Rússia. Surge uma mensagem que, em poucas horas, mudará o mapa geopolítico da Europa. 2 documentos, 21 endereços em 11 países. Uma formalidade burocrática comum se transforma em uma bomba nuclear de efeito retardado. Vamos falar sobre isso e sobre como o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, seja por estar bêbado ou por se achar esperto demais, praticamente declarou o início da Terceira Guerra Mundial. Mas ainda vamos chegar a isso. Vamos abordar um novo renascimento para Cuba, como anunciou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em breve chegará o dia, disse ele, falando na noite de sexta-feira na cidade de Phoenix, Arizona, diante de uma plateia de aproximadamente 5.000 pessoas. É esse o dia que todos os cubanos honestos aguardam há 70 anos. Em breve chegará o dia que todos os cubanos honestos aguardam há 70 anos. Outro acontecimento notável é a divisão na liderança do Irã. Eu acho que isso estará nos livros de história. Mas isso algum dia será chamado de como o astuto Trump deu a volta nos persas. Como vocês sabem, Trump de vez em quando, sem se importar com a realidade nas negociações, faz declarações do tipo: os representantes do Irã prometeram nos entregar toda a poeira radioativa, querendo dizer urânio enriquecido, é claro, que os iranianos, por enquanto, não pretendem entregar a ninguém. Outra declaração afirmou que o Irã está abrindo o Estreito de Hormuz e que, enquanto os persas não cumprirem certas condições humilhantes, os americanos não pretendem sair do Golfo. No Irã, a liderança superior é composta por 2 grupos que disputam o poder. Um deles é formado por políticos e administradores, pessoas que atuam profissionalmente na liderança do Estado ou foram eleitas. O segundo grupo são os oficiais do Corpo de Guardiões da Revolução. Então, o corpo que protege a revolução sabe que, se o poder passar para outras mãos, eles terão que fugir do Irã ou serão enforcados nas árvores, talvez até junto com suas famílias. Já os políticos estão ocupados negociando seu papel com os americanos no novo governo iraniano. No Irã, além do corpo, existe também o exército, que em termos de força é aproximadamente igual ao corpo, um pouco menor. O exército não se manifestou de forma alguma no conflito atual. E os Estados Unidos da América não tocaram em nenhum, Israel também, em nenhum quartel-general nem em posições militares. Os próprios militares, sabendo que estão sendo constantemente vigiados, não vão iniciar rebeliões e também não se atrevem a convencer os soldados a lutar contra o corpo. Se a liderança política do país tomar a dianteira e ordenar que eles façam o que nem os Estados Unidos, nem Israel, nem a Europa querem fazer, ou seja, invadir o Irã por terra, postos de comando, comunicações e escritórios, hoje, finalmente, depois de todos os esforços de Trump, aconteceu uma divisão que repercutiu no mundo inteiro. A liderança política informou que o estreito será aberto. E o corpo militar declarou que a liderança política são traidores, que eles não vão obedecê-los, que não têm certeza se essas ordens vêm do herdeiro Ali Khamenei, ou seja, do filho dele. Naturalmente, a liderança política, ou seja, deixaram de acreditar que ela transmite as ordens reais do líder do país. Eles dizem não ouviram, ninguém ouviu, não ouviram, nenhum vídeo, nenhum áudio com sua voz e imagem chegou até eles. E as informações que são transmitidas a eles por civis podem ter sido passadas por outra pessoa, e não por ele. Pode até ter sido transmitida pelo Donald Trump. E enquanto eles não receberem uma mensagem diretamente do líder supremo Ayatollah, eles vão agir da maneira que acharem necessário. Já que é o que tudo indica, o novo Ayatollah ou já morreu, ou está em coma, ou está em uma condição em que não pode falar, dar entrevistas ou gravar vídeos. Então, a única maneira da liderança política sobreviver será mobilizar o exército e ir defender as bases da Guarda Revolucionária.
Os israelenses e americanos certamente ajudarão do ar. Mas vamos começar com o nosso primeiro tema maravilhoso chamado: o muito sóbrio Dmitry Medvedev fez uma declaração sobre potenciais alvos para as forças armadas russas. O que o sóbrio pensa, o bêbado diz. Então, o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, escreveu no X: cito, a lista de instalações europeias que produzem drones e outros equipamentos, quero dizer, para a Ucrânia, é uma lista de alvos potenciais para as forças armadas russas. Opa, olá, Itália. Quando os ataques se tornarem realidade, depende do que acontecer a seguir. Bem, naturalmente, na minha opinião, não. E depois durmam tranquilos, parceiros europeus. Bem, parece que está bêbado, certo? Anatomia da ameaça. 2 documentos publicados pelo Ministério da Defesa da Rússia contêm informações específicas. O primeiro documento: filiais de empresas ucranianas na Europa, 11 empresas em Londres, Munique, Riga, Vilnius e Praga. Engraçado. Documento 2. Empresas estrangeiras que produzem componentes, 10 empresas em Madrid, Veneza e até mesmo em Haifa. Ameaças geográficas incluem tudo isso, só para entender. Londres, sede de uma das empresas-chave. Munique. Em um dos endereços havia uma residência. Letônia, Lituânia. São especialmente sensíveis às ameaças russas, aliás. Europa Oriental, isso inclui Polônia, Tchequia, Europa do Sul, Espanha, Itália e também a região do Mediterrâneo. Turquia e, claro, Israel. Cenário de escalada. Efeitos imediatos. Bem, apenas nas próximas semanas. Então, a crise diplomática já está se desenrolando. A Chequia convocou o embaixador russo para explicações. Essa é a primeira reação oficial. Retirada em massa de diplomatas das principais capitais europeias. Consultas de emergência na OTAN e na UE sobre as ameaças terroristas russas. Ele é o vice-presidente do Conselho de Defesa da Rússia. Segurança reforçada para todos e para os locais da lista, de Londres a Haifa, além de um choque econômico. Os mercados de ações das empresas de defesa já estão reagindo com volatilidade. Os prêmios de seguro para as empresas da lista aumentaram 35 vezes. Os futuros europeus de energia mostram um aumento na tensão devido à ameaça de expansão do conflito. Cenários de médio prazo, digamos até 6 meses, a Rússia dispõe de várias ferramentas para realizar essas ameaças sem recorrer à intervenção militar direta. Como sabem, ataques cibernéticos e sabotagens são prováveis, principalmente por grupos de hackers russos. Bem, existem vários: Sandworm, RT, IRT-20 e outros semelhantes, que recebem sinal verde para atacar os sistemas de TI dessas fábricas da lista. Paralelamente, sabotagens como incêndios, explosões em depósitos e danos às cadeias logísticas. O segundo ponto são ataques por procuração por meio de terceiros. A Rússia e o Irã gostam de fazer isso. Ou seja, usam grupos independentes, de radicais de esquerda a criminosos. A Rússia fornece inteligência e logística, mas permanece formalmente à parte. Por exemplo, a tentativa de envenenar os Skripal em Salisbury também foi executada por terceiros. Agora, então, um disparo errado, acidental. Esse é o cenário mais perigoso, na verdade, o acerto acidental de mísseis russos em alvos da lista durante ataques de retaliação contra objetivos ucranianos. Bom, claro, é difícil acreditar nisso, mas mesmo assim pode acabar atingindo alguém. O Kremlin vai alegar um erro técnico e expressar grande pesar. Agora, a lista de Medvedev não são só ameaças. Isso é um teste das chamadas linhas vermelhas, sim, da OTAN. A Rússia está testando se a aliança está pronta para defender instalações civis, formalmente, que não são bases militares. A resposta para essa pergunta vai determinar, digamos assim, o futuro da segurança europeia. A nova arquitetura de segurança. As ameaças da Rússia podem mudar radicalmente a doutrina da Aliança do Atlântico Norte. Em primeiro lugar, a ampliação do artigo 5º para proteger a infraestrutura industrial crítica. Em segundo lugar,
A criação, bem, eu não sei, de batalhões industriais, ou seja, batalhões da OTAN para proteger empresas de defesa, digamos assim, não são exatamente batalhões industriais. A transição da contenção para a defesa ativa com ataques preventivos às fontes de ameaça, bem, isso também é pouco provável, claro. Ou seja, a Europa está realmente diante de uma escolha, por assim dizer, diante de uma escolha entre três estratégias: apaziguamento, contenção e ofensiva. Então, o que é apaziguamento? É a redução da ajuda à Ucrânia, a transferência da produção para zonas seguras. Qual é o risco? Incentivar mais agressão e desintegrar a unidade da OTAN. Agora, o que é contenção? Reforço da segurança, da ciberdefesa, mas sem escalada do conflito. O lado negativo é o envolvimento constante em uma guerra híbrida que vai aumentar continuamente em uma espiral de intensidade crescente. E, por fim, a ofensiva. São ataques preventivos contra alvos russos que sustentam as ameaças. Sim. Bem, sim, 1/4%, mas isso é um confronto direto entre OTAN e Rússia, podendo escalar para o nuclear. Como se diz, não acho, mas digamos assim, como uma possibilidade, talvez isso seja possível, né? Agora, a dimensão econômica, ou seja, o preço da segurança. As ameaças da Rússia já estão desencadeando uma grande reestruturação da indústria de defesa europeia. Os gastos com segurança das empresas da lista aumentaram, acho que, como dizem, estava escrito lá, de 300% a 500%, sim. As companhias de seguros estão revisando as apólices para instalações de alto risco. Antes, elas não eram consideradas de alto risco. A transferência acelerada da produção para países que não estão na lista de ameaças. Bem, depois vão começar a ameaçar esses países também, né? Um aumento acentuado dos orçamentos de defesa nos países da UE para 34% do PIB, ou seja, exatamente o que o Trump exige. Segundo estimativas preliminares, as ameaças da Rússia podem custar à economia europeia de 50 a 70 bilhões de euros só em 2026. É com isso que nós, nos Estados Unidos, realmente sonharíamos? Sim. Isso inclui despesas diretas com segurança, perdas devido à interrupção da produção e à diminuição da atratividade para investimentos. Mudança geopolítica. Nova aliança. A lista de Medvedev pode se tornar um catalisador para a formação de novos blocos. Círculo interno, países-alvo, ou seja, Reino Unido, Alemanha, países bálticos, recrudescimento, reforço da coordenação. Neutros, França, em parte Itália, tentativas de mediação, desescalada, flerte, e a vacilante Turquia, uso da crise para barganha. Com ambos os lados. A crise na Europa vai impactar todo o sistema de relações internacionais. Para os Estados Unidos, isso é um fortalecimento devido aos sentimentos nacionalistas. A Europa precisa se defender sozinha. Pelo menos aprender a se defender sozinha. Crise na China. Possibilidade de usar a crise europeia para pressionar Taiwan. Mas existe os Estados Unidos, que estão à parte. Por isso, é improvável. E o Sul global. Um afastamento contínuo do bloco ocidental em direção à multipolaridade, o que provavelmente vai acontecer de qualquer maneira. Então, vamos olhar para a cronologia da crise, ou seja, os cenários prováveis de desenvolvimento. Maio de 2026. Primeiros ataques cibernéticos aos alvos da lista. Cúpula de emergência da OTAN. Desdobramento de forças de segurança adicionais em locais-chave. Verão de 2026, incidentes aleatórios em empresas, incêndios, explosões, início da transferência em massa da produção. As primeiras crises políticas nos governos da Europa. Outono de 2026. Já estamos nos aproximando das nossas eleições. Um incidente sério. Um dos alvos foi atingido por engano por um míssil russo. O momento da verdade para o artigo 5 da OTAN, um ponto de virada na história. A lista de Medvedev não é apenas uma ameaça, é muito mais. Não é apenas um pretexto, isso se torna uma guerra de fato. As fronteiras econômicas dos conflitos estão se tornando difusas. A guerra econômica está se transformando em ameaças físicas diretas. E o sistema de segurança coletiva, está passando por um teste absolutamente sem precedentes. A principal conclusão disso é que estamos em um momento em que palavras podem se tornar ações e ameaças podem se tornar realidade. A reação da Europa e da OTAN nas próximas semanas vai determinar se a lista de Medvedev permanecerá como um gesto diplomático ou se tornará o prelúdio de uma nova fase do conflito global.
A história está sendo feita agora, e cada decisão importa. Os aliados da OTAN se recusaram a apoiar os Estados Unidos na guerra contra o Irã. O Reino Unido, França, Espanha, Itália, Polônia e outros países rejeitaram os pedidos de Trump por ajuda no bloqueio do Estreito de Hormuz e na concessão, o que talvez seja o mais importante, de bases militares e do espaço aéreo. Recusas concretas. A Espanha fechou o espaço aéreo para os militares americanos. A Itália recusou o uso da base militar na Sicília para os bombardeiros americanos. O Reino Unido permitiu o uso das bases apenas para missões defensivas. Essas bases da OTAN são compartilhadas, financiadas e construídas pelos americanos. Bem sim, estão localizadas nesses países e sim para fins da OTAN, ou seja, é preciso pedir permissão. A Polônia se recusou a enviar sistemas de defesa aérea Patriot ao Oriente Médio. Reação de Trump. Trump declarou ao jornal britânico Telegraph que está seriamente considerando a saída dos Estados Unidos da OTAN, chamando a aliança de tigre de papel. Bem, isso sem os Estados Unidos da América. Em um comício em Félix que já citei, ele rejeitou a oferta de ajuda da OTAN depois que o conflito com o Irã estava chegando ao fim. Ele disse: "Não podemos confiar em fontes externas e estranhas. Certo, eles podem trair a qualquer momento e não vire as costas." O Congresso, em 2023, aliás, aprovou uma lei proibindo o presidente de sair da OTAN sem a aprovação de 2/3 do Senado e um ato separado do Congresso. Essa lei foi patrocinada por Thomas Kean, um democrata, e Marco Rubio, um republicano que agora é secretário de Estado do Trump. A agressão russa pode forçar os europeus a fazer concessões aos Estados Unidos, apesar de suas profundas divergências com Trump. Ameaças russas beneficiam Trump. Especialistas preveem que Moscou pode atacar da maneira que eu disse já em 2026, quando a Europa ainda não estará preparada. E os diplomatas europeus, falando francamente, franceses e britânicos, sabem disso e estão se preparando para a guerra com a Rússia, o governo polonês também. Se haverá pânico na Europa depende de quando Moscou atacar. Depois, por assim dizer, um dos diplomatas acrescentou: "Eu, pessoalmente, acho que isso será neste ano. E nós ainda não estaremos prontos." Legenda: Dilema estratégico da Europa. O dilema estratégico da Europa. 3 escolhas dolorosas. Sabe, eu tenho que dizer que isso é simplesmente ridículo. A primeira é, como eles dizem, capitulação diante de Trump. A segunda é a criação de uma OTAN europeia, ou seja, criar uma aliança de defesa sem os Estados Unidos, o que isso exigiria? No mínimo 1 trilhão e décadas para substituir as capacidades americanas. E o terceiro é ficar sem proteção nenhuma. Se os Estados Unidos saem da OTAN, ficam apenas esperando. Se tiver sorte, ótimo. Se não, paciência. Como escreve o analista Eugene Rummer, o divórcio transatlântico, antes que a Europa fortaleça suas forças convencionais de defesa e resolva o problema da dissuasão nuclear sem o guarda-chuva nuclear americano, cria uma janela de oportunidades para Putin. Dependência crítica dos Estados Unidos. A Europa sofre de uma dependência excessiva dos Estados Unidos em áreas-chave. Capacidade de realizar ataques em profundidade no território inimigo, reconhecimento, capacidades espaciais, logística e defesa aérea integrada. De acordo com a análise, a Rússia possui quase 3 vezes mais sistemas de defesa aérea do que toda a União Europeia. A Europa utiliza 178 tipos diferentes de armamentos. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos utilizam 30. Sem a aviação pesada americana, as tropas não podem ser rapidamente deslocadas. Na verdade, sem os Estados Unidos, eles não conseguem fazer nada agora. E quantos anos tentaram convencê-los, persuadi-los, intimidá-los? E agora o perigo finalmente chegou, ou seja, a Rússia está aumentando as ameaças aos alvos europeus. Isso já está acontecendo, não é? Trump está fazendo um ultimato: apoiem nossas operações ou, pessoal, vocês se defendem sozinhos. E o que vai acontecer? E os líderes europeus, sob pressão da opinião pública, vão ser obrigados a escolher entre apoiar os Estados Unidos em todas as iniciativas americanas ou ficar indefesos diante da Rússia. Quanto mais agressiva a Rússia se comporta, mais a Europa depende da proteção americana.
Isso dá ao Trump poder de pressão. Querem que a gente proteja vocês? Então paguem o preço total. Primeiro, invistam dinheiro em defesa, na sua própria defesa. E segundo, participem das nossas guerras. Mesmo as simples ameaças de Trump de sair da OTAN significam que o efeito dissuasor do artigo 5º contra a Rússia, na prática, já não funciona mais. E isso deixa Putin mais inclinado. Nós não sabemos se ele quer, se não quer, se pode, se não pode. Por enquanto não pode, porque está atolado na Ucrânia, mas depois, quem sabe? A agressão russa pode fazer com que os europeus se ajoelhem diante da América. Isso cria um círculo vicioso. Ameaças russas, medo europeu, dependência dos Estados Unidos, exigências americanas, o que levará a ainda mais ameaças russas. Европейцы оказались entre dois fogos. Para mim ainda não está nada claro. Eles vão escolher se submeter à Rússia e praticamente se tornar satélites do Kremlin, ou vão decidir apoiar os Estados Unidos e organizar sua própria defesa. E talvez em 10 anos se tornem tão independentes que possam, digamos, conduzir sua própria política. Enquanto estão fracos, não conseguem fazer isso nem ter sua própria política, pois não se defendem. É difícil acreditar que seguirão esse caminho. Seguindo o caminho com a América, digamos assim, será mais fácil para eles se renderem à Rússia e, como se diz, aceitar isso e levantar as mãos. Bem, agora vamos falar sobre mais um experimento fracassado que se chama Cuba Sim e Yankees Não. Novo florescimento para Cuba. Isso se chama Novo Florescimento para Cuba, declarou Trump sob aplausos do público. Nós vamos ajudá-los. O presidente se dirigiu diretamente à comunidade cubano-americana, chamando-os de pessoas maravilhosas e observando que muitos deles sofreram maus tratos, tiveram suas famílias assassinadas e torturadas. Ele terminou com um aviso simbólico. Agora vejam o que vai acontecer. A declaração do presidente ocorreu após operações bem-sucedidas contra a Venezuela, como a prisão de Maduro em janeiro e o conflito atual no Irã. O discurso em Phoenix não foi uma declaração isolada, mas a última de uma série de declarações cada vez mais francas de Trump sobre Cuba. 16 de março. Eu acredito que terei a honra de tomar Cuba. Uau! 27 de março. Cuba é a próxima, mas finjam que eu não disse nada disso. 15 de abril. Ah, talvez a gente passe por Cuba quando terminar com isso aqui, quer dizer, com o Irã. 17 de abril. Um novo amanhecer para Cuba. Bem, em Phoenix foi a declaração mais franca. Segundo o Estados Unidos Today, o Pentágono acelerou o planejamento de uma possível operação militar contra Cuba após uma nova orientação da Casa Branca. Ou seja, o Ministério da Defesa confirmou estar pronto para agir assim que o chefe, o comandante, der a ordem. No sábado, ao responder a uma pergunta de um jornalista sobre ações militares contra Cuba, Trump deu uma resposta evasiva. Isso depende do que você quer dizer com ações militares. A resposta de Havana. O regime de Díaz-Canel responde de forma desafiadora. Um dia antes do discurso de Trump, o líder cubano alertou sobre uma possível agressão americana, fazendo referência ao aniversário da invasão na Baía dos Porcos, em Miou. Convocando o povo a se preparar para a luta, o povo se prepara para a luta, o povo está furioso, não pode ser. No dia 7 de abril, Díaz-Canel declarou ao Newsweek sobre uma potencial guerra de guerrilha envolvendo toda a população, prevendo enormes perdas para os Estados Unidos. Depois acrescentou, ele provavelmente acha que Israel vai invadir qualquer força invasora. Claro, é engraçado ouvir isso depois do Irã e do Iraque. Cuba declarou 2026 como o ano da defesa. Pronto para o trabalho e para a defesa, GTO, iniciando exercícios militares e sábados de defesa, parecidos com os mutirões soviéticos de limpeza de território. Crise do regime. Cuba está passando por uma crise econômica muito grave. Em décadas, essa economia encolheu 25% desde 2019, com cortes de energia que duram até 20 horas por dia. Prevê-se uma nova queda. На 7% в 26 году. A situação piorou com a apreensão dos petroleiros venezuelanos, que abasteciam a ilha como parte da operação Southern Sphere. Значит, американцы просто их остановили, больше не пускают. O congressista cubano Mário Dias Balart expressou de forma concisa o sentimento dos exilados. O regime em Cuba nunca esteve tão fraco.
Paralelamente às ameaças militares, a administração Trump propôs instalar o Starlink em Cuba em troca de eleições livres. A libertação dos presos políticos e a compensação pelos ativos confiscados em 1959. Autoridades do Departamento de Estado se reuniram em Havana com Raul Rodrigues Castro para analisar um possível processo de transição. A promessa de um novo florescimento traz consequências políticas internas significativas. O condado de Miami-Dade, com 1,2 milhões de descendentes de cubanos, deu a Trump os votos cubano-americanos em 2024. A declaração de Trump sobre um novo florescimento para Cuba marca uma etapa qualitativamente nova na política americana em relação à ilha. A combinação de planejamento militar, iniciativas diplomáticas e retórica pública cria uma pressão sem precedentes sobre o enfraquecido regime de Dias-Canel em meio a uma grave crise econômica. Quero que entendam que gravei este programa no sábado e vocês ouvem no domingo. Durante esse tempo, nessas 10 ou 12 horas, pode ter acontecido um monte de coisas das quais eu, naturalmente, não tinha a menor ideia. Recentemente, informei no vídeo anterior que o estreito estava aberto, mas ao ir ao ar, já havia sido fechado. Então peço desculpas pelo certo atraso nas notícias e espero que todas as mudanças que acontecerem sejam apenas para melhor. Um ótimo resto de fim de semana para vocês, e aqui estou eu de novo. Entramos em mais uma semana maravilhosa que também será cheia de acontecimentos, tenho absoluta certeza de que serão positivos e otimistas. É isso. Até logo e até a próxima.